Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Os estoicos repetiam essa frase não para causar medo, mas para acordar você para a vida, para tirar você do automático e lembrar que cada momento importa, porque nada é garantido. Pense nisso por um instante. Todos nós estamos indo para o mesmo fim. Mesmo assim, vivemos como se tivéssemos tempo infinito, como se pudéssemos adiar tudo, como se as pessoas que amamos fossem estar aqui para sempre. Memento mori não fala sobre temer a morte, mas sobre temer viver sem presença, sem coragem e sem profundidade. É sobre desperdiçar uma vida que passa rápido demais porque você está distraído, cansado ou preso nos mesmos hábitos. Memento mori te liberta de 3 prisões invisíveis. A prisão da procrastinação, que te convence que um dia é uma data real. A prisão do ego, que te faz gastar energia tentando provar algo para quem não importa. E a prisão do medo, que te impede de tentar, de arriscar, de recomeçar. Quando você aceita que sua vida tem um fim, tudo muda. Problemas ficam menores, mágoas perdem força, discussões deixam de fazer sentido. A vida fica mais clara, porque você entende que não tem garantias, só escolhas. E é aqui que essa nova jornada começa. Quando você decide fortalecer sua mente, sua vida ganha direção. Esses 7 desafios estoicos não são frases bonitas. São práticas reais para mudar sua vida de dentro para fora, com disciplina e presença. É um convite para você assumir o controle nos próximos 30 dias, direcionar sua energia para mudanças que realmente importam e se tornar protagonista da sua história. Só você pode decidir isso, só você pode se transformar. Então, respire fundo, ajuste sua postura e entre nesse estado de presença, porque os desafios começam agora. Desafio 1. Decida como você reage. O controle das emoções é uma das maiores lições do estoicismo, não porque você deve se tornar frio, mas porque você precisa parar de entregar o volante da sua vida para tudo o que acontece do lado de fora e começar a conduzir a partir do que existe aqui dentro. Todos os dias, algo testa a sua estabilidade emocional. Um projeto complicado no trabalho que parece exigir mais do que você tem, uma discussão que quase vira uma guerra, um imprevisto que tira sua paz em segundos. É normal ser dominado pelo impulso, reagir sem pensar e perder o controle. Mas existe uma pergunta que muda completamente o jogo. E se você pudesse decidir a sua reação antes da emoção decidir por você? Por isso quero te propor um desafio. Nos próximos dias, pratique o equilíbrio emocional como se estivesse treinando o músculo mais importante da sua vida. Primeiro, observe. Perceba seus impulsos, suas tensões, seus julgamentos automáticos. Depois, desenvolva a habilidade que separa pessoas fortes de pessoas reativas, o distanciamento interno. Essa pequena pausa que impede a emoção de assumir o comando. Imagine que você está no trabalho lidando com um projeto complexo. O prazo aperta, a pressão cresce, o peito parece mais pesado. A antiga versão de você entraria em pânico, mas agora você para, observa e respira. O desafio é real, mas o pânico não é obrigatório. Você enxerga com clareza que existe uma linha nítida entre o que está acontecendo e o que a sua mente está contando sobre o que está acontecendo. E é aqui que nasce o seu poder. A reação é uma escolha, e ela sempre esteve nas suas mãos. Entrar em pânico te enfraquece, culpar os outros te aprisiona, reagir com raiva te cega. Mas manter a calma, analisar opções e agir com firmeza abre espaço para a solução. Esse mesmo princípio vale para tudo. Se alguém tenta te provocar, lembre-se, ninguém controla suas emoções sem sua permissão. A pessoa pode até apertar os botões, mas só tem acesso ao painel se você entregar a chave. Antes de responder, faça o ritual estoico. Pare,
respire, observe. Essa pausa é a sua fortaleza interna. É o momento em que você troca a reação automática por resposta consciente. Depois, escolha com clareza a reação que representa quem você quer ser, não a reação que o impulso quer empurrar para fora. A verdadeira paz não nasce da falta de problemas, nasce da maturidade de quem aprendeu a permanecer firme por dentro, mesmo quando tudo se move lá fora. Um exemplo prático: em uma discussão acalorada, em vez de atirar a primeira palavra que vem à mente, segure, respire fundo, escolha a frase que constrói, não a que destrói. Escolha o gesto que resolve, não o que complica. Cada vez que você faz isso, fortalece o músculo do autocontrole. Montaigne dizia: a maior vitória é vencer a si mesmo antes de enfrentar qualquer batalha. E é exatamente assim que o equilíbrio emocional funciona. Você domina o impulso e, ao dominar o impulso, domina o rumo. Nos próximos 30 dias, comprometa-se a observar e escolher suas reações. Porque quando você governa seu interior, nada do exterior te derruba. E quando você decide quem é, ninguém mais decide por você. Desafio 2. Pare de deixar seus pensamentos te derrotarem. Imagine que todas as manhãs, antes de sair de casa, você colocasse 2 sacolas de pedras dentro da sua mochila. No começo, talvez não pareça grande coisa, mas dias, semanas e meses depois, esse peso se tornaria insuportável. Você ficaria cansado, sem energia, e cada passo exigiria um esforço enorme. Agora, entenda o que quase ninguém enxerga. Pensamentos negativos funcionam exatamente assim. Eles não aparecem como pedras, mas pesam como pedras, se acumulam como pedras e desgastam silenciosamente como pedras. Esses pensamentos drenam sua energia, distorcem sua visão sobre a vida e criam um ciclo de frustração, autocrítica e queda de confiança, até que você se sente exausto sem saber por quê. E o pior, você não percebe quando tudo começou. Não escuta o momento em que a primeira pedra cai na mochila. Você simplesmente acorda pesado. Nosso desafio é interromper esse ciclo de autossabotagem. Você jamais colocaria pedras na mochila de propósito. Então, por que deixa que a sua mente carregue pesos que você nem escolheu? Muitas vezes damos valor a objetos, conquistas e expectativas, mas esquecemos algo infinitamente mais importante: o estado interno que sustenta tudo isso. E a verdade é simples: é possível mudar. Você pode aprender a reconhecer o valor da sua mente e o impacto que ela tem em cada área da sua vida. Pensamentos negativos são como pequenas sombras. Se você não os observa, eles crescem até parecerem monstros. Nos relacionamentos, por exemplo, quando aparece um problema em vez de conversar, você cria histórias internas destrutivas. Ela perdeu o interesse. Ele não se importa. Eu não sou suficiente. Nada disso é fato. São interpretações moldadas pelo medo, que ganham força quando repetidas. No trabalho, acontece a mesma coisa. Recebe uma crítica e imediatamente pensa: eu nunca faço nada certo, nunca vão me valorizar. Esses pensamentos se acumulam como pedras invisíveis e fazem a montanha parecer maior do que realmente é. Quase todas as experiências difíceis têm o potencial de virar monstros mentais quando permitimos que a negatividade se repita sem questionar. Desilusões amorosas, fracassos profissionais, amizades que acabaram, erros cometidos, oportunidades perdidas, nada disso precisa destruir você. Mas tudo isso pode paralisar você se continuar sendo revivido como se fosse acontecer de novo. Reviver medos é abrir a porta da autodestruição. Por isso, nos próximos 30 dias, interrompa esse ciclo. Primeiro, pare de alimentar a mente com lixo emocional. Não repita memórias dolorosas como se fossem verdades eternas.
Depois, direcione sua atenção para experiências que te fortalecem e te inspiram. Quando você elimina os pensamentos negativos, abre espaço para uma mente mais leve, mais firme e mais confiante. É como esvaziar a mochila e descobrir que o caminho sempre foi menos difícil do que parecia. Uma forma simples de começar é reconhecer o pensamento negativo no instante em que ele aparece e desafiá-lo. Isso é realmente verdade? Existe outra forma de ver isso? Esse ato enfraquece a negatividade. O monstro diminui quando você acende a luz. Também precisamos aprender a silenciar o crítico interno, essa voz que sempre lembra dos erros, mas raramente das vitórias. Em vez de se atacar, aprenda a defender-se. Lembre-se de quando você foi corajoso, sábio, resiliente. Todos cometem erros, mas todos têm momentos de grandeza. Autoconhecimento é isso, ver-se por inteiro, não apenas pelas falhas. Quando você caminha para dentro de si, descobre uma versão mais forte e mais honesta de quem é. A jornada não é linear, mas revela uma verdade que poucos percebem. A força interior não nasce da perfeição, nasce da coragem de continuar apesar das falhas. O estoicismo nos ensina a remodelar nossa visão, nossos valores e, principalmente, a importância que damos a nós mesmos. Montaigne escreveu: "Nada pesa mais do que o pensamento que carregamos por tempo demais." E é exatamente isso que estamos aprendendo aqui: soltar. Se você está disposto a aplicar esse desafio na sua rotina, deixe sua marca aqui. Escreva nos comentários: "Vou aplicar." Esse gesto simples pode ser o início de uma mudança profunda, porque uma mente leve enxerga mais longe, caminha com mais clareza e cria um futuro que antes parecia impossível. Desafio 3. Pratique o desapego material e emocional. Este desafio é sobre aprender a viver sem algo que você considera indispensável, não para mostrar força ao mundo, mas para provar a si mesmo que você não é refém de nada do lado de fora, e que a verdadeira liberdade começa quando você rompe dependências que nem sabia que carregava. Pode ser algo pequeno, como o seu doce favorito, ou algo maior, como as horas que você passa nas redes sociais. A ideia é simples: treinar o poder do autocontrole, que é uma das liberdades mais profundas que um ser humano pode conquistar. Imagine deixar de lado algo que te traz conforto. À primeira vista, parece perda, parece privação, parece abrir mão de um pequeno prazer. Mas o que estamos treinando aqui não é perda, é força interior. É a capacidade de caminhar sem muletas emocionais. É a coragem de sustentar o próprio corpo sem depender do que é fácil. Quando você decide viver alguns dias sem aquilo que está acostumado, você faz o que a maioria não faz. Amplia sua resistência, fortalece sua disciplina e descobre que a verdadeira força nasce da renúncia consciente. Porque todo desconforto voluntário afia a mente, fortalece o peito e revela partes suas que estavam adormecidas. E este desafio não é apenas deixar algo de lado por alguns dias, é inverter o eixo, parar de ser conduzido pelo desejo e começar a conduzi-lo, construindo uma versão mais madura, mais lúcida e mais independente de si mesmo. Agora pense nisso de forma mais profunda. Não estamos falando apenas de objetos ou hábitos visíveis, estamos falando também de emoções, medos e padrões que você carrega há tanto tempo que já parecem parte da sua identidade. Olhe para a insegurança que tantas vezes te impede de seguir em frente. Ela não grita, ela sussurra, mas esse sussurro paralisa. Não vai dar certo. Vão te julgar. E se você falhar? Essa insegurança é como um peso preso aos seus tornozelos. E nos próximos 30 dias, sempre que ela surgir, imagine soltar o nó, soltá-la no chão, deixando ali o que já não pertence a você. Porque este desafio não é sobre resistir a um hábito, é sobre se libertar de algo que claramente impede seu crescimento.
Muitas vezes, carregamos sentimentos negativos como quem vive preso numa teia invisível. Sabemos que nos machucam, mas continuamos ali, porque existe um pequeno conforto em manter o conhecido, mesmo quando o conhecido dói. Os filósofos chamavam isso de correntes douradas, belas por fora, destrutivas por dentro. Quando você se desafia a viver sem essas amarras, descobre forças que não sabia ter e percebe que a dor da renúncia é menor do que a dor da prisão. Montaigne dizia: somos ricos apenas daquilo que podemos perder sem nos quebrar. Essa é a essência do desapego. Tudo o que te controla te limita. Tudo o que você controla te fortalece. Então, escolha algo específico para deixar para trás nos próximos dias. Pode ser um sentimento negativo, como o medo ou a autocrítica. Um hábito prejudicial, como a procrastinação, o excesso de redes sociais ou qualquer outra coisa que silenciosamente esvazia seu potencial. Essa escolha não é sobre perder, é sobre recuperar espaço dentro de você. Observe como você cresce quando solta o que não te serve mais. Esse é o primeiro passo de uma mudança profunda. Aprender que você não precisa carregar tudo, que pode escolher o que fica e o que vai. Ao aceitar esse desafio de desapego material e emocional, você dá um passo sólido em direção à liberdade pessoal. Descobre que muitas coisas que pareciam indispensáveis eram apenas distrações disfarçadas e que aquilo que realmente te fortalece não pesa, não prende, não limita, expande. Treinar o autocontrole é treinar o domínio sobre suas emoções, seus impulsos e sua história interna. Então eu te pergunto, o que você escolhe deixar para trás? Qual será o seu primeiro passo rumo a uma vida mais livre, mais lúcida e mais consciente? Todo desapego é também um nascimento, o nascimento de alguém mais forte. Desafio 4. Quando tudo vira evolução, nenhum obstáculo te trava. Existe uma virada mental tão poderosa, tão profunda e tão rara, que só alguns poucos na história realmente aprenderam a viver. A capacidade de usar absolutamente tudo que acontece, o bom, o injusto, o inesperado e até o doloroso, como combustível para crescer. Não como frase bonita, mas como prática diária. Os estoicos chamavam isso de resiliência ativa. Não apenas suportar a vida, mas transformá-la por dentro. Não fugir dos fatos, mas reconfigurar o significado deles. Pense nisso. Todos os dias chegam coisas até você. Mensagens, humores, atrasos, desafios, opiniões, críticas, expectativas, imprevistos que você não pediu. E sem perceber, uma parte enorme da sua energia vai embora tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Mas existe outra forma de viver, uma forma estoica, uma forma forte, uma forma rara. É quando você faz uma escolha madura e consciente. Tudo o que chegar até mim será convertido em progresso. Imagine uma roda d'água antiga girando ao lado de um rio. A água passa limpa ou turva, calma ou agitada. Não importa, ela bate nas pás, move o mecanismo e gera força. Você se torna essa roda. Nada é desperdiçado. Tudo vira movimento. Tudo vira avanço. Tudo vira força. Esse é o coração deste desafio. Talvez alguém fale com você de forma ríspida. Talvez um plano dê errado. Talvez um relacionamento não retribua o que você investiu. Talvez a vida te surpreenda com algo que te derruba por alguns minutos. Mas quando você escolhe transformar tudo em progresso, sua mente muda a pergunta: o que isso está me ensinando? O que isso revela sobre mim? O que agora eu preciso fortalecer? O que posso desenvolver a partir disso? Nada te diminui quando tudo te constrói. Marco Aurélio dizia: o fogo absorve qualquer coisa que é jogada nele e a transforma em chama. Essa é uma das metáforas mais poderosas do estoicismo. Seja fogo, não importa o que joguem em você, você transforma.
Não importa o que te atinja, você cresce. É aqui que começa o seu desafio. Nos próximos 30 dias, sempre que algo te irritar, te frustrar, te decepcionar ou te confundir, faça uma única pergunta: como isso pode me deixar melhor? Não mais duro, não mais fechado. Melhor, uma pessoa melhor. Se alguém te critica injustamente, você treina firmeza. Se alguém te provoca, você treina autocontrole. Se algo atrasa, você treina paciência. Se um plano falha, você treina adaptação. Se a vida te aperta, você treina resiliência. Nada é desperdício. Nada é inútil. Tudo é matéria-prima do seu progresso. E quanto mais você pratica isso, mais a vida deixa de te dominar e passa a te lapidar. Você para de buscar caminhos fáceis e passa a buscar força. Você para de esperar o dia perfeito e começa a enxergar perfeição no que o dia te oferece. É assim que alguém se torna inabalável, não fugindo do impacto, mas absorvendo a força dele. Nos próximos 30 dias, carregue essa mentalidade com você. Transforme irritações em paciência, ofensas em maturidade, incertezas em coragem, o inesperado em sabedoria. Porque a verdade é simples e profunda. Quando tudo se torna progresso, você se torna imparável. Desafio 5. Você evolui quando para de reclamar. A maioria de nós reclama sem perceber. Acordamos já reagindo ao mundo, ao trânsito, às pessoas, ao clima, aos preços, às pequenas frustrações, e isso vira um hábito tão automático que parece até normal. Mas observe com sinceridade. Como você se sente depois de reclamar? Melhor? Ou mais pesado, mais irritado, mais cansado? É aí que muitos percebem o problema. Reclamar não descarrega o peso, aumenta. Reclamar não libera tensão, espalha. Reclamar não resolve nada, só reforça aquilo que já estava errado. E essa é a parte mais dura de enxergar. Cada pequena reclamação parece inofensiva, mas juntas, elas drenam sua energia, tiram sua clareza e transformam o dia em um terreno muito mais difícil do que ele realmente é. Por isso aqui começa o desafio. Pelos próximos 30 dias, escolha não deixar a reclamação comandar suas palavras. Não é sobre engolir sentimentos, não é sobre fingir que está tudo bem, é sobre não entregar a sua voz ao impulso automático de criticar tudo à sua volta. Toda vez que você reclama, você dá poder ao problema. É como regar aquilo que você não quer que cresça. É como pisar na areia movediça. Quanto mais insiste na direção errada, mais preso se sente. E você sabe como é. Começa com uma reclamação pequena e quando percebe, já está reclamando do dia inteiro. Isso acontece porque tudo aquilo em que você foca cresce. Marco Aurélio dizia que nossa vida é colorida pelos nossos pensamentos e nossas palavras mostram essas cores. Às vezes, nem percebemos que estamos pensando de forma destrutiva, mas aquilo que falamos entrega exatamente o que está acontecendo dentro de nós. Então, vem a pergunta prática: como quebrar esse ciclo? Com algo simples. Escolha um objeto, uma pulseira, uma aliança, um elástico. Toda vez que perceber que está prestes a reclamar, mude esse objeto de lugar. Esse gesto pequeno te traz de volta para o presente, quebra o automático e te devolve a chance de escolher uma resposta melhor. Quando você para de reclamar, você começa a enxergar o que estava escondido, as pequenas alegrias, os detalhes que passam despercebidos quando a mente está presa ao que irrita. Surge uma leveza nova, a leveza que aparece quando você para de alimentar aquilo que te faz mal. É aqui que muitos entendem a verdade. Você tem muito mais controle sobre sua felicidade do que imagina. Reclamar planta sementes de negatividade, parar de reclamar planta sementes de gratidão. E isso muda o seu olhar. Se amanheceu chovendo, você aproveita o clima.
Se o colega faz barulho, coloca algo que gosta para ouvir. Se os preços aumentaram, reorganiza hábitos em vez de se desgastar com o que não controla. Nada disso é sobre fingir que a vida é perfeita. É sobre escolher onde colocar sua energia. Cada palavra tem peso, cada palavra molda a sua experiência. E quando você reclama, você treina sua mente a procurar exatamente o que não quer. Se algo pode ser mudado, mude. Se não pode, mude sua atitude, mas não entregue sua paz à reclamação. Aceite esse desafio dos 30 dias. Ele não é teórico, é prático, real e transformador. Controlar suas palavras é o primeiro passo para controlar sua vida. Se fizer sentido para você, se comprometa agora, deixe nos comentários. Hoje eu quebro o ciclo da reclamação. Desafio 6. Sinta a gratidão no seu dia inteiro. Pense na capacidade extraordinária que você tem de pensar, sentir, desfrutar e amar, porque é a partir dessa consciência simples que começa uma verdadeira jornada de gratidão, como ensinavam os grandes sábios estoicos. Marco Aurélio dizia que, ao acordar pela manhã, não deveríamos apenas lembrar da rotina que nos espera, mas do milagre que é simplesmente estar vivo. E ao respirar fundo, sentir a vida pulsando em cada parte do corpo, reconhecendo o privilégio imenso que é existir. Mas antes mesmo dessas palavras, existe algo ainda mais profundo. Perceber que nada do que você vive é garantido, que cada amanhecer é uma concessão da vida, não um direito automático, e quando isso realmente entra no seu coração, até o silêncio do começo do dia passa a parecer um presente que você quase havia esquecido de notar. É natural que, nos momentos de insatisfação ou dificuldade, a mente se prenda no que falta, no que dói, no que poderia ser diferente, e acabamos esquecendo de valorizar aquilo que um dia já foi sonho e hoje faz parte da nossa realidade. O cérebro se acostuma rápido, e aquilo que um dia pareceu milagre, quando repetido, se transforma em rotina. Por isso, este desafio de praticar uma gratidão profunda é tão necessário. Não é sobre dizer obrigado por educação, mas sobre sentir de verdade o valor do que sustenta sua vida todos os dias. Até aquilo que você nunca pediu, mas que mantém você de pé. O ar que entra e sai dos seus pulmões, o corpo que trabalha em silêncio, o fato simples e grandioso de você ter chegado até aqui. A palavra gratidão é muito usada, mas quase sempre de forma superficial, e é por isso que neste desafio você é convidado a ir além, a buscar em todas as áreas da sua vida motivos reais para agradecer, não para romantizar a existência, mas para lembrar que, mesmo entre dores e incertezas, sempre existe algo vivo e fiel ao seu lado. Desde os relacionamentos que te apoiam nos dias pesados, até as pequenas alegrias que iluminam sua rotina, tudo é oportunidade de gratidão. Inclusive, aquilo que quase nunca reconhecemos. Seus próprios esforços, suas pequenas vitórias, suas batalhas silenciosas, e o fato de que você continuou mesmo quando estava cansado demais para isso. Pense na simples alegria de uma xícara de café quente pela manhã. Esse momento, tantas vezes ignorado, pode ser fonte de gratidão quando você percebe o conforto e o acolhimento que ele te dá. Da mesma forma, uma conversa sincera com um amigo ou o apoio discreto de um colega de trabalho são sinais de luz que a vida coloca no seu caminho, mesmo quando você não está prestando atenção. Comece a olhar para a sua vida com esse foco, buscando esse sentimento dentro de você. A gratidão não é espontânea, ela é uma decisão diária de enxergar o que permanece mesmo quando o mundo muda. É uma forma de treinar a mente para voltar ao essencial. Nos próximos 30 dias, proponho que a gratidão faça parte da sua rotina. Comece agora. Comente neste vídeo algo pelo que você é grato, um motivo, por menor que pareça, que faz seu coração agradecer. Escrever isso não é apenas participar de um desafio, é reorganizar o seu olhar,
é ensinar sua mente a perceber a luz mesmo nos dias difíceis. Com o tempo, essa prática fortalece sua presença, te ajuda a enxergar a vida com mais clareza e te aproxima de uma mente genuinamente estoica, firme por dentro, independentemente do que acontece lá fora. Como escreveu Cícero, a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras, porque quando você reconhece o que já tem, começa a viver com mais clareza, mais propósito e mais amor. Desafio 7. Tenha iniciativa. Iniciativa é a linha que separa quem só deseja de quem transforma. Pensar ajuda, querer é bonito, mas nada muda até que você se mova. A vida responde ao gesto, não à intenção. Imagine-se diante da própria história como quem observa um grande quebra-cabeça, percebendo que algumas peças você não controla, mas muitas outras dependem apenas das suas mãos. E é nelas que a sua força começa. Você talvez não controle onde mora, mas controla o modo como ocupa o lugar onde está. Um espaço pequeno pode virar abrigo, um espaço simples pode virar ordem, um espaço limitado pode virar lar, porque dignidade não nasce do cenário, nasce da atitude. Talvez você não tenha os melhores objetos, as melhores roupas, as melhores condições, mas sempre pode vestir postura, educação, respeito e confiança. A dignidade nunca depende do que você veste, depende de como você se porta. Há situações que você não pode mudar, como a doença de alguém que você ama, mas ainda assim, existe algo poderoso em suas mãos. Presença, cuidado, amor. Às vezes, isso é o que impede alguém de desmoronar por dentro. Se você é empreendedor e começou sem recursos, ainda assim pode entregar excelência, atenção e uma experiência que faz as pessoas se sentirem vistas. Mesmo com ingredientes simples, você pode cozinhar com capricho. Mesmo em ambientes difíceis, você pode ser íntegro, comprometido, profissional. Em qualquer cenário, existe sempre um ponto de ação que pertence só a você. E quando você age, algo muda. A adversidade deixa de ser obstáculo e vira solo fértil, onde sua força cresce. Tomar decisões firmes nunca é fácil. Exige coragem, responsabilidade, comprometimento. É como falar em público pela primeira vez, mudar de carreira, encerrar uma relação que já terminou por dentro. São esses momentos que expandem sua vida justamente porque tiram você da zona de conforto. Ao aceitar desafios, você fortalece algo que ninguém vê, mas todos sentem. Sua muralha interna. Ela se ergue pedra sobre pedra, com escolhas, ações, disciplina e verdade. E é essa estrutura que mantém você inteiro quando lá fora tudo desaba. Na vida, sempre haverá quem constrói e quem destrói. Pessoas que erguem seus valores como pilares e outras que, por medo ou ressentimento, corroem os próprios alicerces. E é aqui que a sua iniciativa se torna decisiva. Você escolhe fortalecer sua cidadela interna ou deixá-la ruir por falta de ação. Essa escolha define destinos. Como disse Reinhold Niebuhr, a coragem é a forma mais elevada de maturidade. É a vontade de agir apesar do medo. E é exatamente isso que diferencia alguém com atitude. Agir não porque o medo desapareceu, mas porque existe um propósito maior que ele. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por um novo ângulo, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Aqui, seguimos nos fortalecendo e aprendendo. Obrigado por assistir.